Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Mais uma vez, bom dia. Estamos aqui retomando a nossa sessão da manhã do dia 30/7 de 2020. E, na continuação, aqui nós temos agora, para julgamento, o processo número 170 da pauta, de relatoria ainda do conselheiro Mário, e é um recurso da Fazenda Nacional, interessado Aracruz Celulose S.A. Ok. Trata-se de exigência também de ITR, exercício 2003, acrescido de multa e juros de mora, relativo a imóvel denominado Bloco 3-Serra, localizado no Espírito Santo, como está dito aí. O processo ele foi recebido lá pela PGFN em 15/10 de 14, em 17/10 foi apresentado o recurso especial. As matérias que a Fazenda busca rediscutir são arbitramento com base no VTN médio, impossibilidade de apresentação em sede recursal de matéria não impugnada e reestabelecimento de APP e ARL com ADA intempestivo, mas apresentado antes da ação fiscal. Então, vou ao voto. Tem contrarrazões, né? Obviamente, nas contrarrazões, a contribuinte ela se insurge contra as razões recursais da Fazenda Nacional. E, passando ao voto, o recurso interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidas razões também, contrarrazões também tempestivas, como eu disse, eu estou conhecendo os argumentos trazidos pela contribuinte. O presente processo trata-se aí de ITR, como eu já falei, já também consignei quais são as matérias. A primeira delas, destacada aí no meu voto, arbitramento com base no VTN médio. E aí, no que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9396 de 96. As informações sobre preço de terra observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8629, de 93, e considerarão os levantamentos realizados pelas secretarias de Agricultura das unidades federadas ou dos municípios. E o artigo 12 da Lei 8629, ao tempo da edição da Lei 9393, tinha a seguinte redação. Eu vou só direto no artigo 1º e na parte que nos interessa, a identificação do valor do bem a ser indenizado será feito preferencialmente com base nos seguintes referenciais técnicos e metodológicos, entre outros, usualmente empregados. Inciso 2, valor da terra nua, observados os seguintes aspectos: localização do imóvel, capacitação potencial da terra, dimensão do imóvel. Com a alteração da medida provisória 2183/56, 2001, a redação do artigo 12 passou a ser a seguinte: considera-se justa a indenização que reflita o preço atual do mercado do imóvel em sua totalidade, é incluída as terras e ascensões naturais, matas e as florestas, benfeitorias indenizadas, observados os seguintes aspectos: localização do imóvel, aptidão agrícola, dimensão do imóvel, etc, etc. Dessa arte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio da DTR do município do imóvel, e aí a tela do CIPT está as folhas 114, não foi atendida determinação legal no sentido de considerar a aptidão agrícola, de sorte que foi acertada a decisão recorrida ao afastar o arbitramento realizado pela autoridade fiscal e restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. Portanto, nesse ponto, e aí em linha com o entendimento do colegiado, eu estou negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Não sei se poderíamos votar por partes, presidente, que a outra matéria ela pode ser um pouco mais controvertida. Certo. A matéria, a outra matéria é preclusão, é isso, né? É preclusão. Preclusão. Tá. Bom, aí não teria ordem, normalmente essas preliminares a gente vota primeiro, porém, essa preliminar é específica de outra coisa, não tem a ver com VTN. Não, a preliminar, aí ela já vai discutir questão essa questão da preclusão, discute a ARL e a APP.
Não há problema. Eu acho que depois a gente, nosso colegiado até é unânime nessa questão. Não sei se o João Vitor já julgou, ou já julgamos na sessão passada, essa questão do VTN aptidão, né? Sem aptidão. Aí, então, a gente poderia depois julgar como um todo. Tá. Sem problema nenhum. Assim, não há uma coisa controversa, né? Aqui. João, você votou já assim, não é? De que não cabe aceitar o CIPT. Então, acho que já é um assunto bem conhecido. Só para a gente seguir, vamos... Okay. A gente vota junto isso aí. Ok, presidente. Então, a segunda matéria, e aí já, como eu disse, relacionada à RL e APP, trata de impossibilidade de apreciação em sede recursal de matéria não impugnada. Então, aí a gente está tratando, obviamente, de preclusão. No que se refere à possibilidade de o julgador se pronunciar sobre a glosa de ARL e APP realizadas pela autoridade fiscal, por ocasião do lançamento tributário. Aliás, no que se refere à possibilidade do julgador, quando tal procedimento não é apresentado, enfrentado na impugnação. Compulsando a impugnação, verifique-se que, de fato, essa matéria não foi devolvida para discussão. Ademais, a decisão de primeira instância administrativa, folha aí 169 e 174, é expressa no sentido de que tais matérias não foram contestadas pelo contribuinte, se não vejamos o trecho do voto condutor dessa decisão de primeira instância. E aí nem do voto condutor, da própria emenda. Matérias não contestadas, área de preservação permanente de utilização limitada, reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal. E aí, já no item 23, aí já do voto condutor do acordo, diz o seguinte: inicialmente deve-se esclarecer que a contribuinte em nenhum momento de sua impugnação questiona as alterações efetuadas pela fiscalização com relação à área de preservação permanente e de utilização limitada. Logo, esse ponto da exigência deve ser mantido por se tratar de matéria expressamente não contestada. E aí, continua, mas acho que essa é a parte que importa para a nossa discussão. Desse modo, não tendo sido expressamente impugnado o lançamento no que se refere à glosa de ARL e APP, o contencioso sequer se instaurou quanto a essas matérias, conforme se depreende do artigo 14 do Decreto 70.235, 72, e aí eu cito, eu reproduzo o artigo 14, em vista disso, não competiria ao colegiado ACOR, como fez, né, se pronunciar a respeito de referidos temas, pois, sendo matéria não impugnada, consumou-se a preclusão na seara administrativa. Cabe, portanto, ao meu ver, reformar a decisão recorrida, de modo a reestabelecer as glosas da área de utilização limitada e da APP, promovida por ocasião do lançamento de ofício. É isso, presidente. Só houve impugnação, então, do VTN, não é isso? Só do VTN. E aí a DRJ, nesse caso, expressamente disse, olha, não vou analisar porque não é matéria devolvida ou matéria trazida para discussão no contencioso administrativo. Então, tem um pronunciamento expresso da DRJ nesse sentido. Uhum. Certo. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheira Rita. Só estou com uma dúvida, porque o recurso voluntário traz, né, Mário? Sim, ele traz no recurso voluntário. Então, é assim, a DRJ diz, você não contestou. Aí ele, para tentar suprir essa ausência de contestação, ele traz isoladamente, ele traz de forma inovadora no recurso voluntário uma coisa sobre a qual não houve pronunciamento da primeira instância administrativa. É o artigo 16 do PAF, né? Considera-se não impugnada a matéria
precluindo. Esse é um caso que está bem claro, né? A gente às vezes vê casos que são um pouco... Vou até incluir o 16 aqui, presidente. É o artigo 16, basicamente. É o 17, não? 16. Que ela mencionou aqui no voto 17. Não, eu pensando se a Fazenda não teria que ter embargado. Mas, enfim, eu acho que... Eu acho que ela preferiu tratar diretamente da matéria como divergência, né? Eu vou acompanhar. A terceira matéria, então, fica prejudicada, né, Mário? Eu também. Eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Eu também acompanho e é preclusão nessa segunda matéria, e aí então termina aí, não é isso? Aí, presidente, eu só estou, como tem uma terceira matéria, restabelecimento de APP e ARL com ato Mas isso é preclusão. Oi? Não, eu sei, aí eu estou só dizendo o seguinte, considerando que houve preclusão administrativa com relação a essas matérias, não cabe a essa Câmara Superior pronunciar-se nesse ponto. Só isso, sobre a matéria APP. É porque, lógico, a possibilidade não se sabe o que vai acontecer, se é o princípio da eventualidade, né? Caso se entendesse que não houve preclusão, se avançaria e já se traz a questão de mérito. Eu tenho até em amarelo aí o mérito da matéria que eu considerei precluso, mas eu não vou ler porque aí eu vou excluir do voto. Aí o conhecimento é total mesmo, o conhecimento. O conhecimento é total e no mérito o provimento é parcial só com relação à APP e à ARL, né? Estou restabelecendo a APP e a ARL em razão da preclusão. Não, mas isso não é alternativo, Mário? Não, presidente. A Fazenda não colocou como alternativa ao mérito? Tá, deixa eu tentar explicar. Quando você considera preclusa a discussão pelo colegiado ordinário da questão que não foi impugnada, então você está dizendo que você não poderia tratar disso. Automaticamente você está restabelecendo a glosa de ARL e APP. Sim, eu entendi, mas o que eu estou dizendo é que se o pedido da Fazenda foi alternativo, diz assim, alternativamente, caso não se considere precluso, tenho aqui o mérito do coisa. Sim, se for isso, eu não preciso tratar disso. Eu já fiquei na primeira, então não conhecer. Eu estou perguntando se a Fazenda apresenta desse jeito. Deixa eu olhar aqui. Mas... porque normalmente ela faz isso, até quando, no caso de não tem nulidade ou vice formal desse material. Aí, se era alternativo, era caso... Não, presidente, mas a minha ponderação é o seguinte, quando você considera preclusa, porque a matéria, porque o que o colegiado ordinário fez? Ele, independentemente da impugnação, ele analisou as matérias ARL e APP e deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Quando eu digo, olha, o colegiado ordinário não poderia fazer isso porque é matéria preclusa, eu estou restabelecendo a decisão de primeira instância administrativa e restabelecendo a glosa dessas matérias. Por isso que eu coloquei na minha conclusão. Eu sei. Essas matérias não. É sobre isso que a minha questão é o seguinte, é o recurso da Fazenda, para você dizer que resta prejudicar... Mário da Procuradoria, Muitas vezes ela diz, né? Ela fala isso e diz assim, alternativamente, caso não se aceite e se entenda que não houve preclusão, eu trago isso aqui. Aí eu estou dizendo o seguinte, se ela dissesse isso, caberia só dizer, como o outro pedido era alternativo e a primeira foi dado provimento, não teria que entrar no segundo. É nesse sentido. Não, mas eu não tô, isso aí eu só coloquei na minha conclusão, mas posso mudar a conclusão também. Não, eu acho que ela não disse desse jeito, não. Porque normalmente ela diz, né? Ela diz isso. Ela apresenta como alternativo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela pede, presidente, para restabelecer a decisão de primeira instância, mantendo incólume o crédito tributário, o pedido da Fazenda no recurso especial. Porque ela acabou perdendo a primeira matéria, né? Que foi o VTN, né? Por isso que é parcial. A minha dúvida, eu concordo inteiramente com a conclusão do Mário, eu concordo. A minha dúvida é com relação ao conhecimento, se ele é total mesmo ou parcial. Essa é a minha questão, por isso que eu estou... Tá. Então a terceira matéria ficaria prejudicada.
No mérito não vejo problema nenhum. Eu estou falando que muitas vezes ela faz como alternativo mesmo, como é os pedidos alternativos. Se eu quero isso, mas se não, então aquilo outro. É pedido alternativo. E aí a gente não precisa nem se importar com isso, assim, que aquele pedido dando-se provimento para o primeiro, e não sei se eu me fiz entender. Eu estou só olhando aqui se foi assim, ó. Se foi assim o pedido. Tá, vamos ver assim. Eu até tenho um desse para frente de preclusão aí, e aí dependendo do encaminhamento que o colegiado deu, eu só coloquei que tornando prejudicada a análise no caso era a terceira divergência. Bom, não tem problema nenhum. Não entrei nem em conhecimento. Assim, falei que eu conheço. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que está prejudicado. É porque a gente teve aquela discussão no processo do João, né? Se conheceria, e acho que é por isso que surgiu a dúvida agora. Só um minutinho. O do João de ontem não foi exatamente o mesmo caso. Ele tratou de um outro recurso de uma outra Esse parte. Foi o recurso da Fazenda prejudicou do contribuinte ou vice-versa. O próprio recurso. Tem 3 matérias admitidas, sendo que a análise meritória da segunda já prejudicaria a terceira. A minha dúvida é, o conhecimento é total? Ela não pede como alternativo, não, presidente. Ok. Não, tudo bem, era só uma filigrana, né? Que aí assim, se para ali normalmente se é um pedido alternativo, mas aqui não, ela foi colocando mesmo sem fazer essa ressalva. Bem, agora então eu vou... Falamos sobre a preclusão, né? Então parou aí nessa questão das áreas. Aí então... Em relação ao VTN, né, vamos então fazer o julgamento conjunto, já levando em conta o VTN, o primeiro que o conselheiro está dando provimento, está negando provimento porque não tem realmente aptidão agrícola, e a preclusão. E aí, você, no fim, está dando provimento parcial, não é isso? Uhum. Apenas para declarar a preclusão em relação às áreas ambientais. Uhum, pode certo? Ser. E aí, no seu voto, você tem que dizer claramente ali que tem que restabelecer essas glosas e tal, para poder a execução não ter dúvida. Aí, conselheira Ana Paula. Eu vou votar pelas conclusões, porque nessa questão de preclusão eu penso um pouquinho diferente em alguns pontos. Então, eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator. Pelas conclusões, porque eu não consegui fazer a leitura integral e normalmente a gente tem umas diferenças. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheira Rita. Com o relator pelas conclusões. Eu voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, então conhecer, né? Sim. Conhecer do recurso e do mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer, para declarar, né? Eu vou colocar aqui, declarar a preclusão, né? E restabelecer, e assim, restabelecer as glosas das áreas ambientais. Pode ser? Pode. Aí você bota bem especificado. O que eu estava querendo dizer é só que para mim, assim, quando é um pedido alternativo, eu nem teria que falar, né, nada nisso, assim, como ele teve que fazer uma ressalva, é só isso. Bem, os conselheiros Ana Paula e Rita, né? Só Ana Paula e Rita? Eu também. Ana Paula, desculpa, Ana Cecília. Ana Paula, Ana Cecília e Rita votaram pelas conclusões. Bom, agora vamos para o número 171 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor. É um recurso também da Fazenda Nacional, o contribuinte Rui Altenburg, desculpa.
Bom, esse recurso da Fazenda, dele cabe a aplicabilidade da súmula CARF número 1, porque houve propositura de ação judicial posterior ao lançamento, com a mesma identidade e objeto. Então, eu entendo que houve renúncia às instâncias administrativas. Só para detalhar aí onde que ocorreu essa renúncia, onde que ela estaria retratada, isso estaria as folhas 136 seguintes do processo. Há uma informação da Procuradoria da Fazenda Nacional acerca da existência de ação judicial, inclusive do débito hora em discussão. Então, tendo sido noticiada essa existência dessa ação com o mesmo objeto, estou aplicando o citado enunciado para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Eu também acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. O relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheira Rita. Eu estou olhando o processo. Não tem a discussão quanto à concomitância, né, João? Não veio não. Só veio essa discussão quando o processo já estava aqui. Nas folhas 136 seguintes. Foi depois, né, do recurso, não foi? Foi. Acompanho. Eu também acompanho. O João Vitor, você já pegou nossa redação, nosso autotexto? Peguei da Rita. É ótimo, porque aí tem hora que eu não me lembro, boto qualquer coisa, boto de alguma maneira diferente, aí depois eu resgato para sair certinho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a definitividade do lançamento em razão de... isso mesmo, né? Eu não lembro se era do lançamento ou do crédito tributário. Acho que é do crédito tributário, presidente. Eu acho que é do crédito tributário no nosso autotexto. Mas é a mesma coisa, né? Tributário, até porque eu acho mais abrangente botar do crédito tributário, porque ele pode ter até tido alguma decisão já favorável, mas na verdade ele entrou para tudo, né? Ele entrou para anulação, né? Acho que é declaração de inexistência, não é isso? Inexistência de relação jurídica tributária, alguma coisa assim. O crédito tributário em razão de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial. Sim, agora, então, é um processo de minha relatoria, número 172 da pauta, recorrente, Santa Cecília, Empreendimentos e Participações Limitadas. Eu acho que eu já coloquei aí, vejam aí se está. 172, né? Tá. Já está aí. É um caso... Tá. É um caso simples vou só fazer então um resumo, né? Que é a área de preservação permanente. A matéria necessidade de apresentação tempestiva do ADA para a exclusão da área de preservação permanente. Aí, então, eu estou aqui colocando todo o posicionamento, né, que eu entendo, que já é conhecido do colegiado, que precisa, assim, de ADA, porém, eu vou dizer assim, ressalvar aqui, nesse caso, a glosa da PP, eu estou até, como é que se diz, ressalvando aqui a questão da lei, né, da legislação, quando fez aquela dispensa, né, de apresentação, na verdade estava só adaptando o lançamento para lançamento por homologação, que antes era por declaração, só passou a ser por homologação a partir da 9393. Aí, então, eu nesse caso específico,
a glosa da APP relativa ao exercício de 2002, e o ADA somente foi apresentado, foi protocolado em 17/6/2005, está nas folhas 14, sendo que o início da ação fiscal foi só em 10/8/2006, conforme o AR de folhas 12. Então, aí eu entendo que o recurso deve ser provido, restabelecendo-se, deve ser provido, não é restabelecendo-se a glosa, restabelecendo-se a área de 683,5 hectares a título de APP no exercício de 2002. Então, eu conheço o recurso interposto pela contribuinte e, no mérito, dou-lhe provimento. Eu estou estabelecendo não a glosa, estabelecendo a área, a APP, certo? Nesses hectares aí. Conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Só que pelas conclusões, que acho que a gente vê um pouco diferente. Pelas conclusões. Eu não sei se tem laudo, mas eu creio que aí seja até... Não se tem laudo. Eu não olhei isso. O laudo é maior do que a doutora Marilena está dando ou é o PSP? Não, o recurso é do contribuinte. É da própria contribuinte, né? Se casa pelas conclusões mesmo. Obrigada, doutora Marilena. É do contribuinte, eu estou dizendo assim que o óbice seria o ADA, então eu nem entendi assim que o laudo fosse nem se triscou nessa questão do laudo, né? Bem, conselheiro Pedro Paulo. Conselheira Ana Cecília. Acompanha a relatora pelas conclusões. Conselheiro Maurício. Relatora. Conselheiro João Vitor. Eu vou acompanhar a relatora integralmente. Com relação a essa questão das conclusões, eu vou procurar sempre acompanhar integral, porque, a não ser que seja uma questão muito, vamos dizer, muito controversa, assim, que eu realmente queira afirmar posicionamento, eu vou procurar acompanhar, porque se não fica acompanhando pelas conclusões, eu acho que às vezes atrapalha um pouco, sabe? Porque assim, como nessas matérias eu geralmente tenho voto sobre tudo, ninguém pode dizer que, mas ele mudou de posicionamento, porque lá acompanhou integralmente, enfim. Então, você tem série de outros, né? Uma série de outros acordos que dão suporte àquele posicionamento. Eu concordo, sim, com isso. Bom, eu já penso que não dá certo, porque assim, toda vez que vocês forem votar com a gente, vocês também vão ter que votar pelas conclusões, porque as nossas são mais abrangentes muitas vezes. Eu até entendo a posição do João Vitor, mas não acho que funciona, porque os nossos posicionamentos são bem diferentes. Mas eu respeito, João, só que eu acho que não vai funcionar. Eu acho só assim que nesse caso ninguém discorda da tese aqui de que ainda para quem não liga para o ADA, não exige ADA, ninguém vai discordar que você aceitar um ADA antes da iniciação fiscal, você está ressalvando a espontaneidade, assim como você ressalva para o imposto de renda, né? Se a pessoa, antes de ser notificado, declara aquele rendimento. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, assim, agora tem casos que são incompatíveis mesmo, que a pessoa precisa ressalvar o seu posicionamento, mas assim, não vejo que isso fosse ser contrário, não. Bem, até se a obrigatoriedade do ADA no terceiro parágrafo, e aí é contra a posição que eu passei a adotar. O terceiro parágrafo fala que é necessário, é obrigatório o ADA, só por conta dessas considerações também que eu estou botando. Na verdade, assim, eu estou procurando, eu entendo que o correto, vamos dizer assim, estritamente correto, seria até consignar, mas eu acho que isso é mais uma proteção para o conselheiro do que qualquer outra coisa. Aí o que eu digo, o meu posicionamento em relação a essas matérias estão firmados em inúmeras decisões, eu nunca votei diferente disso. Então, assim, questão de racionalidade pelo meu lado, assim, pela minha ótica. Lógico, se o contribuinte estiver fazendo uma sustentação oral, né, se for uma questão de maior importância, enfim, aí eu vou sopesar, vou acompanhar pelas conclusões ou não. Eu acho até que é um posicionamento do Dr. Pedro Paulo, ele já tem casos em que ele vota pelas conclusões, mas não faz isso. Tem horas também que eu não voto pelas conclusões por causa disso. Eu digo o seguinte, é diferente dizer assim, não voto. Para mim não precisa de ADA, e para mim basta só o laudo. Aí eu acho que para quem entende que precisa do ADA, e mesmo diz assim, no meu posicionamento, por exemplo, não está se discutindo a materialidade da área, e sim a formalidade da apresentação do ADA.
exigido pela lei. Aí eu não posso dizer que pelo laudo, porque se tivesse o laudo sem o ADA, eu não vou fazer, eu não vou aceitar. Agora, nesse caso, o que eu estou dizendo é que a minha tese aqui é o seguinte: o ADA é a espontaneidade do contribuinte. Então, eu acho que, a menos que a tese seja incompatível com isso, eu também entenderia assim, mas é só uma ressalva. Tem muitas vezes que eu estou fazendo essa ressalva como proteção para mim, assim, até para deixar público, mas meu posicionamento está firmado, eu dispenso o ADA. Sim. E tanto eu procuro tentar assim, ser o mais, vamos dizer, o mais pragmático possível, e tentar facilitar. Aqui, por exemplo, ontem, naquela questão de conhecimento, onde havia perda superveniente de objeto ou não tive problema nenhum em alterar meu posicionamento para me adaptar à maioria. E outro ponto, por exemplo, quando se trata lá daquele ADA intempestivo. O ADA apresentado antes do início da ação fiscal, melhor dizendo. O que acontece? Pela jurisprudência agora que está se firmando em função dessa alteração do artigo 19E, eu poderia fazer um voto dizendo, olha, não é necessário ADA, tem laudo, e eu poderia me prender a esse detalhe. Pronto, dava provimento e ia dar empate. Para evitar que os fazendários me acompanhem pelas conclusões, isso vai ser o item 173, por exemplo. Para evitar a situação de vocês acompanharem pelas conclusões, quando tem o ADA protocolado antes do início da ação fiscal, essa situação, eu nem entro na questão do laudo, para evitar que vocês acompanhem pelas conclusões. Então, o que eu faço? Eu digo, cabível acolhimento da área de preservação permanente, cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal. Então, assim, é só questão de otimização. Eu entendo perfeitamente o posicionamento da Ana Paula, está correto, mas é só uma questão de otimização mesmo. Eu só comento isso, João, até o comentário que eu fiz foi porque é o seguinte, é que a gente acaba, assim, quando a gente acaba ressalvando, abrindo mão do nosso posicionamento num colegiado, sei que eu também trabalho muitos anos em colegiado, faço esse comentário, não aqui no CARF, que são só 5, mas fiquei mais 5 no CRPS. Acaba que aquela posição minoritária, ela vai sumindo com o tempo, e às vezes não significa que a gente deixou de pensar nela, ela só perde naquele colegiado. Como a doutora Maria Helena muito bem conta, né? Ela sempre fala, olha, ela já teve posições que ela era vencida sozinha. Hoje ela é vencedora numa posição, às vezes outra posição, que no passado ela foi muito vencida, mas ela sempre ressalvava o voto dela. Então eu acho importante, porque às vezes não é que aquela posição ela sumiu, ela, como eu falava muito isso para a Rita na época por exemplo, do RV, não é que às vezes depende do colegiado. Aquele colegiado mudou e aquilo deixou de ser ganhador, mas não significa que aquela posição não pode, inclusive lá na frente, ser a vencedora no judiciário. Mas é só uma ponderação assim mais com todas as vênias, Ana Paula, eu acho assim, se é uma questão dessa, porque nesse caso, você vai ter N outros votos seus que você teve vontade de fazer o seu posicionamento, ou ficou vencido, ou não ficou, enfim, ou colocou sua conclusão ali. Eu acho que nesse caso, então, quem quiser marcar bem seu posicionamento para não deixar dúvida, faz uma declaração de voto. Isso não, mas não precisa fazer em todas. Eu só comentei do mesmo modo que vocês também votam sempre pelas conclusões. Eu estou fazendo um comentário assim no geral, entendeu? Essa questão que você está falando, literalmente, que eu era vencida sozinha, sabe qual é a questão? Teoria Zavascki depois STF, STJ, na questão da accionata. Então, e nessa decadência que era não pelo IN, pelo eu acho que isso é um ponto positivo, porque a senhora sempre marcou um posicionamento que depois ressalvou, ele foi consagrado. Eu acho que é um exemplo positivo que eu sempre me lembro dele. Aliás, esse caso, assim, só eram os únicos paradigmas que tinha quando a Fazenda não tinha mais condição quando era contrariedade à lei, pelo menos eu ficava vencida, não era unânime, então ela podia recorrer. A partir daí que acabou, né, 2009 acabou a contrariedade à lei, só era pela divergência. Só tinha esses dois, a SOFER e qual era a outra do ILL, a SOFER era do ILL e arroz sem sal. Arroz sem sal do fim social. Que eram as duas coisas do... Lembra que a gente fazia aqueles casos na extraordinária? Vocês participaram já, né? Cada uma tinha 50%, 80%. Tudo era que... Às vezes tinha os dois. Numa instância era uma, para ir para a Câmara Superior, para ir para a Câmara era outra. Mas é assim, coisas que você realmente não vai abrir mão. Eu entendo o posicionamento de todo mundo. Aqui a gente nunca teve problema de anotar, mas também eu também valorizo assim,
o posicionamento de você tentar o menos possível, já que o resultado está sendo unânime, né? De alguma coisa. Mas eu também, eu só ponderei, né, para o João entender, assim, eu entendo o princípio da colegiabilidade, só ressalvo que, às vezes, ele tem seus problemas técnicos. Quem tinha, era o João que tinha votado, né? A Rita, por favor, Rita. Hã? Sem microfone. Acompanhe pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento os conselheiros Ana Paula, Ana Cecília e Rita, não é isso? Não é isso, João Vitor? Você nesse não está votando pelas conclusões, é isso? Isso, esclareci por quê. Tá certo. E Rita votaram pelas conclusões. Tá, agora então vamos para o 173 da pauta de relatoria do conselheiro João Vitor, Imobiliária Sila Peixoto Limitada. Esse processo é justamente a situação que eu acabei adiantando. Não, João. Não? Só um instante. Sila Peixoto Limitada. Agora tá. Eu até acabei me antecipando, e é justamente essa situação de ADA apresentado antes do início da ação fiscal, né? Onde eu já faço o voto com uma determinada conformação, ele tem uma conformação mais restrita em relação a essa discussão de prescindibilidade ou não do ADA, para se conformar aí o entendimento, vamos dizer, unânime, não haver necessidade de se consignar conclusões. Aqui no caso concreto, então, é um recurso da Fazenda, um recurso especial do contribuinte, melhor dizendo, e o ADA, nesse caso aqui, ele foi apresentado antes do início da ação fiscal. Então, em virtude da jurisprudência firmada já dessa Câmara Superior, no sentido de que a apresentação de ADA tempestivo comprova a existência de APP, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte, e o ADA foi apresentado dia 31 de outubro de 2006. O exercício aqui é 2006. E a ação fiscal, eu posso confirmar, só um minutinho. Foi depois, com certeza, é difícil ser. Porque não se inicia a ação fiscal no mesmo exercício, né? Pela prática que nós temos aqui. Deixa eu ver. Nunca é par e passo com o exercício, é sempre bem posterior. Eu estava com esse processo aberto. Não está nele, não, a data, João Vitor? Eu estava com o processo aberto, eu acabei abrindo outros aqui, só um minutinho. Aqui. Mas assim, as próprias decisões falam nesses marcos temporais a que eu me referi, né? Deixa eu abrir aqui. Se alguém porventura abrir antes, me avisa. Vocês estão procurando o início da ação fiscal? Sim. É só para ele até colocar no voto, mas assim, por mim, eu acho muito difícil que em 2008 já se pudesse ter uma... Tem uma R aqui que não dá para ver o conteúdo, mas é 27/6/2008. Então, o processo é de 2008, né? Então, a ação fiscal é de 2008. Quase que seguramente. Data da entrega 27/6/2008. É porque geralmente ele consta, né? Termo de intimação, mas aqui não está falando. É 2006 aí, né, João Vitor? É 2006. É isso? O ADA é. Não, eu digo o exercício também. 2006. O exercício também. E o ADA é de 2006, então a ação fiscal não iria ser 2006, é difícil. A ação fiscal é de 2008, né? O processo é de 2008. O número do processo é de 2008. Só que às vezes demora um tempinho para formalizar o processo, ainda não sabe se o contribuinte vai ou não trazer prova, e aí
às vezes é depois, mas aí eu acho que não tem jeito mesmo, não. O conselheiro, então, está conhecendo no mérito dando provimento, não é isso? Você quer olhar ainda, Rita? Não. Tá. Alguém quer olhar ainda? Não. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o 173, por unidade de votos, conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora passamos para a relatoria do conselheiro Mário, o número 174 da pauta, recorrente Luiz Carlos Júlio. Bem, presidente, nesse caso desse contribuinte, a discussão também é a respeito exclusivamente de ADA, né? Então, no presente caso, trata-se do exercício 2007, e o ADA foi protocolado em 30/11/2007, sendo que a ação fiscal teve início em 24/3/2010, isso pode ser conferido na folha 17. Assim, uma vez que o protocolo do ADA foi anterior ao início da ação fiscal, a área de preservação permanente deve ser restabelecida, que é o entendimento do colegiado, e eu estou conhecendo o recurso interposto pelo contribuinte, no mérito eu estou dando provimento. Conselheira Ana Paula. Eu estava distraída aqui, confesso, eu não acompanhei. Mário, nesse caso, você falou que tem o quê? Tem o ADA? ADA apresentado antes do início da ação fiscal para a área de preservação permanente. Tá. E aí, até para você resguardar seu posicionamento, como o meu fundamento é diferente, bem diferente do seu, então seria o caso de votar pelas conclusões também. Um outro anterior também foi desse jeito. O meu está ótimo. Obrigada, viu? O 172 também foi esse mesmo a questão. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator pelas conclusões. Conselheiro Maurício, desculpe. Acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu tive um processo do mesmo contribuinte, inclusive. A matéria é exatamente a mesma. É bem que eu estava lembrando desse nome. Se eu soubesse, eu tinha copiado, João. Se eu me lembrasse, mas como eu não tenho essa memória... Se eu soubesse, eu tinha pedido para você distribuir para mim. Eu já tinha um voto pronto. Tá certo. Conselheira Rita. Pelas conclusões. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, dar-lhe provimento, votaram pelas conclusões. Os conselheiros Ana Paula, Ana Cecília e Rita. Agora, conselheiro Mário, o número 174 da pauta. Aliás... João Vitor 175. Desculpe. Eu fiz uma confusão aqui. Mário, só resgatando, esse do João Vitor é que não tem nada pelas conclusões, né? Isso. O que nós acabamos de votar, presidente, foi o item 174, recorrente Luiz Carlos Júlio. Por unanimidade de votos, conhecer e no mérito dar-lhe provimento, e aí, sim, votaram pelas conclusões os conselheiros as conselheiras Ana Paula, Ana Cecília e Rita. Ok. Eu estava anotando isso no 177. Julgamos o 174, né, que é de relatoria do conselheiro Mário. Agora passamos para o 175 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Massa Falida, Emílio Romani, Sociedade Anônima. Tem que colocar na pasta também, João Vitor.
né? Sim. Esse é o recurso especial do contribuinte, que visa rediscutir as seguintes matérias: aceitação do ADA para fins de comprovação da área de preservação permanente e não aplicação da multa para a massa falida. A decisão foi registrada no sentido de negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, então ele interpôs recurso especial, afirmando que é incabível a incidência do ITR quando houver a comprovação da referida área de preservação permanente por protocolo do ADA no prazo de 6 meses pretendido pelo fisco, e que após a decretação da liquidação extrajudicial ou da falência, não cabe a imposição de multa por força do artigo 18, inciso 1º, da Lei 6.024/74, bem como pela aplicação sistemática do artigo 34 desta mesma lei, com o artigo 23, parágrafo único, inciso 3º, Decreto-Lei 7661 de 45. A Fazenda apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso deve ser desprovido. Bom, iniciando pelo conhecimento, o recurso especial do sujeito passivo, visto que interpôs dentro do prazo legal de 15 dias, mas eu entendo que foi demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente apenas em relação à primeira matéria. Em relação à segunda matéria, que é a questão da multa, da inexigibilidade da multa contra a massa falida, veja-se que o paradigma sobre a inexigibilidade da multa após a decretação da falência está baseado no Decreto-Lei 7661 de 45, ao passo que a decisão ACO expressamente afastou a tese do contribuinte ao argumento de que a decretação da falência do sujeito passivo ocorrer já sob a vigência da lei nova, que é a Lei 11.101 de 2005. Então, como todos sabem, houve uma alteração em 2005 na Lei de Falência e de Recuperação Judicial. O paradigma foi decidido sob a vigência da lei antiga e o recurso em si, o processo em si, foi decidido sob a vigência dessa nova lei. Então, o acórdão recolhe o seguinte: o contribuinte se equivoca ao afirmar que a autuação se deu sob a égide de lei de falências antiga, não podendo se aplicar a lei nova mais gravosa, pois o lançamento ocorreu em 2007, tendo a nova lei entrado em vigor no ano de 2005. Logo, inexiste demonstração da divergência na interpretação, porque as legislações e os fatos são diferentes. No paradigma, for analisada a exclusão da multa contra a massa falida, sob a égide da lei de falências, da antiga lei de falências, ao passo que no caso concreto, a inexigibilidade for decidida com base na lei nova de 2005, descabendo cogitar de interpretações divergentes neste tocante. Sim, você então está conhecendo parcialmente apenas quanto à área de preservação permanente. Essa é a segunda matéria, né? Basicamente. Tá, conselheiro Mário. Só o conhecimento, por enquanto. Conselheira Ana Paula. Também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheira Rita. Ô, João, o recorrido, ele manteve a multa com base no decreto, é isso? Não, o recorrido, veja bem. Que o recurso recurso do contribuinte. O recorrido manteve a multa, porque a lei nova de falências, isso é uma questão até de mérito, sabe? A lei nova de falências alterou a redação, porque sob a égide da lei antiga de falências, havia uma tese, e até acho que com grande sucesso, e é uma tese que se discute ainda hoje, que a lei antiga de falências, ela dispensava multas pecuniárias por infração de leis administrativas. Então, os contribuintes faziam uma equivalência, vamos dizer assim, uma equiparação dessas multas por infração de leis administrativas com as multas tributárias, e a tese é de que seria incabível a incidência dessas multas com base na lei de falências antiga. A lei 11.101, ela alterou substancialmente essa redação, e em tese, até é que eu estou dizendo, não é questão de mérito, ela já admite a incidência dessa multa. E o processo, o paradigma, então, o paradigma que trata da inexigibilidade de multa foi prolatada com base na lei antiga, e a decisão recorrida foi prolatada com base na lei nova. É paradigma anacrônico, né? A gente chama paradigma anacrônico. Acompanho. Certo. Então, eu também acompanho, por unanimidade de votos. Aconteceu muito isso com um depósito bancário apresentando recurso logo depois da lei
9.430, né, do artigo 42, tinha muito recurso com base na, assim, depósito bancário por si só não é, com base na lei 8.021. Teve muito caso assim também, que antes de ter súmula e tudo, era os paradigmas anacrônicos, né, que a gente chamava. Bem, é a mesma matéria, porém, ela foi regulamentada de uma outra forma, né, tem uma legislação superveniente e teria que trazer, então, já aplicando essa legislação de forma diferente. Bom, eu também acompanho o relator, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à glosa da APP, não é isso, João Vitor? Isso. Tá, agora vamos no mérito, na parte conhecida, APP, aí vamos então tratar dessa matéria. Então, discute nos autos se a APP é comprovável mediante a apresentação de ADA tempestivo, ou se a falta de apresentação de outros elementos justificaria a glosa da área declarada este título. No entender da decisão recorrida, no caso em análise, o contribuinte protocolou o ato declaratório ambiental ADA em 31 de março de 2004. Como este processo discute o lançamento do ITR dos exercícios 2003 a 2005, há que se considerar que o ADA apresentado tempestivamente para o exercício 2003 supra a exigência para os exercícios 2004 e 2005. O cerne da discussão está em saber se a apresentação tempestiva de ADA exime o contribuinte de comprovar a área à Secretaria da Receita Federal do Brasil, caso intimado para tanto. Nesse sentido, não comprovada a existência da área de preservação permanente, não se pode admitir sua dedução da base de cálculo do ITR. Aí, enfrentando essa tese, eu entendo que a jurisprudência desta Câmara firmou-se no sentido de que a apresentação de ADA tempestivo comprova a existência da APP, conforme ementa abaixo, e tem se discutido, aí sim, com divergência, se a falta de apresentação do ADA implica goza da área declarada a título de APP, ou se esta é comprovável por outros meios, o que não é o caso dos autos, no qual expressamente se consignou que o ADA for apresentado tempestivamente. Em sendo assim, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido para que seja restabelecida a área declarada de preservação permanente. Eu até citei agora, estou vendo aqui o processo que eu cito aqui como jurisprudência nossa é o do Luiz Carlos Júlio lá. Eu percebi aqui. Então, eu estou votando por dar provimento neste ponto. Então, o ADA é intempestivo para os primeiros, mas para os outros já é tempestivo, é isso? Isso. Aí, mas ele foi apresentado antes do início da ação fiscal, tá? Tá, da primeira, né? Da primeira. Aí eu acho que, então não entendi por que a DRJ não aceitou na verdade é o seguinte, ó, ele é apresentado... Era cada ano, não é isso? Era aquele que ela passou a exigir... Não, ela entende que tem que... Essa é uma questão que talvez possa ter alguma relevância pro colegiado aí. O acordo entendeu que ele teria que comprovar a área. Então aqui não é só o ADA, tem que comprovar a existência efetiva da área, conforme está na decisão recorrida. Parece que o fiscal também intimou ele a comprovar a área, né? Não apenas apresentar o ADA, né? Isso. Aí a discussão é, o ADA por si só basta, ou se o fiscal intimar para ele comprovar através de laudo? Exatamente isso. Essa é a discussão. É exatamente isso, Maurício. Eu sei. Se a gente entende que o ADA bastaria, e o ADA é um documento afeto lá ao IBAMA, né? A gente estaria dizendo, por outras palavras, que a fiscalização não teria o poder de investigar a área com relação a se há ou não. Porque, na verdade, a APP, na redação do Código Florestal anterior, né, que é o caso, não são os acidentes geográficos. Não são. A APP é a vegetação e as florestas nos acidentes geográficos. Diferentemente da redação atual do Código Florestal atual. Hoje, sim, é o acidente geográfico, mas na égide 4771, se não me engano, de 65, a APP ela é a vegetação. Então, se a gente entende que o ADA por si só comprovaria, eu estaria, de outras palavras, dizendo que o FIS não tem essa competência de fiscalizar, de intimar ele para comprovar a existência ou não dessa área, dessa vegetação, né? Essa é a discussão posta. Eu tenho que ver o que a DRJ disse. Se a DRJ só exigiu o ADA, data vênia, pedir comprovação da materialidade no acórdão, estaria... É isso que eu digo assim, o que se ganhou na DRJ? Eu tenho que ver aqui se a DRJ já disse que era isso. É por isso que eu perguntei assim sobre a DRJ. A decisão da DRJ eu preciso rememorar aqui. Deixa eu ver aqui.
É porque, às vezes, ela diz assim, esclareça-se que não está em discussão aqui a materialidade da área. Se ela tiver dito isso, sinto muito, depois ressuscitar a materialidade da área não poderia. Aí é isso só que eu estou... O fato de não haver ocorrido fiscalização do IBAMA, ela está falando aqui do ADA. A fiscalização da Receita não depende da fiscalização. Ela fala da comprovação logo na ementa, presidente. Mas ele fala que é pelo ADA? Ele fala assim, a concessão de isenção para a APP ou área de utilização limitada está vinculada à comprovação de sua existência. Aí eu imagino que seja com documentos como laudo técnico específico e certidão do órgão público e a averbação na matrícula, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais. Então, me parece que a visão da DRJ é bastante restritiva, até com relação ao RL. Aí. O item 16 também do acordo, doutora Maria Helena. Da DRJ? Sim. Sim. O item 16, né? Ele fala, aliás, mesmo na possibilidade de apresentação de comprovante, o documento necessário já foi solicitado desde o início do procedimento fiscal, laudo técnico, documento esse que é interessado se recusa a apresentar. Fato que consolida a desnecessidade de pedir novos comprovantes. Sim, ok. É uma coisa que eu sempre me pergunto nessa questão do ITR, né? Quando a pessoa não tem o ADA e o laudo, diz assim, não está em discussão a materialidade, sim. Aí quando ela tem o ADA, é uma coisa assim, bom, entendi. Obrigada, gente, eu satisfiz a minha dúvida aqui. Então, o conselheiro ele é antes da ação fiscal por os outros primeiro, não é isso? Não, ele é antes da ação fiscal para todos os exercícios. Sim, mas eu digo assim, para o primeiro, ele seria intempestivo depois do fato gerador, mas antes da ação fiscal. Os outros já é antes do fato gerador. Isso. Nem sequer teria essa questão de utilizar esse raciocínio da como é que eu falo? Materialidade do... Espontaneidade. Tá, entendi. Então, o conselheiro está então, nessa parte conhecida, dando provimento ao recurso, é isso? Uhum. Conselheiro Mário. A princípio, eu vou acompanhar, presidente, embora tenha aí uma discussão diferente da que a gente vem fazendo aqui quando a questão envolve só a apresentação de ADA tempestivo ou não. Mas acompanho. João, mas você está dando provimento ao recurso do contribuinte? Tá. Mas a matéria devolvida é necessidade de comprovação. Sim. Diz que o ADA por si só não é suficiente. E a DRJ lá atrás falou que não era. A DRJ falou que não era, e o acórdão de recurso voluntário também falou que não era. Que não era suficiente. Não. A DRJ fala que, além do ADA, ele também deixou de comprovar por meio de outros elementos, né? Sim, a DRJ nos itens 33, por exemplo, ela entende que não basta o ADA, tem que comprovar por outros meios. Entendi. Todo mundo entendeu exatamente o que foi aqui? Ele foi intimado, desde a ação fiscal, a comprovar com laudo, outras coisas, a área de preservação, né? Sim, não fez. Mário, você vai acompanhar o relator? O Mário acompanhou o relator. Você acompanhou o relator? A princípio, sim. Eu acho que a questão aí é quem aceita, quem não precisa de ADA e precisa de laudo. Aí, nesse ponto, é que eu acho que as pessoas têm que olhar se vão aceitar ou não, porque aí é exatamente essa tese, né? Tem o ADA, mas, quando diz assim, não precisa do ADA, tem que ter o laudo. Eu acho que a discussão, ela acaba sendo o inverso daquilo que a gente fez em outro processo. A autoridade lançadora, se ela satisfaz, porque o que acontece? O ADA ele é um documento entregue para o órgão ambiental para subsidiar fiscalizações, né, ou fomentar fiscalizações lá no órgão ambiental, para ver se a área está preservada, o que seja, se existe aquela área, em que a lei existe como formalidade e a Receita aproveita desse poder de polícia do outro órgão para ela se certificar na Receita se essa área existe mesmo. Mas isso não afasta a possibilidade do auditor
no procedimento fiscal, entender que ele precisa certificar se efetivamente existe. Ou seja, porque o órgão, nada garante que o órgão ambiental vá olhar esse documento lá, vai processar e fiscalizar a partir desse ADA. Então, o que a autoridade fiscal, por vezes, entende? Olha, eu quero que você comprove para mim. Comprove aqui, através do laudo, que você, no seu imóvel, a data do fato gerador, você possuía florestas e vegetações naturais nesses acidentes geográficos lá, do artigo 3º, se não me engano, da 4771. Não, o meu posicionamento, Maurício, eu entendo essas colocações e aí é claro que é extremamente coerente, mas o meu posicionamento é assim, quando não tem ADA e alguém me apresenta um laudo, eu digo, o laudo não serve. Agora que tem o ADA, perfeito, né, acontece a situação inversa, eu vou dizer que não serve. Então, eu acho, pelo menos a princípio, depois eu vou dar uma olhada melhor nisso, mas pelo menos a princípio, eu acho que eu estaria sendo incoerente se eu fosse votar dessa forma. Mas eu concordo, eu acho que é interessante essa linha de raciocínio que você está desenvolvendo e está explicando. Por outro lado, utilizando o mesmo raciocínio, para quem entende que não precisa de ADA, precisa de laudo, eu creio que não tendo laudo, aí agora seria importante o ADA, quer dizer, é uma questão de só... Eu estou entendendo, Mário, uma questão de coerência, né, da gente mesmo, né, se a gente diz em algum momento não está em jogo a materialidade, aí agora está em jogo a materialidade quando tem o ADA, parece-me assim... Não, são coisas, assim, ao meu ver, são coisas distintas, né? Uma é ele ter que cumprir uma formalidade imposta pela lei, que é ter o ADA. Se ele não tem o ADA, a gente aqui, a primeira metade do colegiado, já entende que ele não pode deduzir a área por descumprimento da formalidade. Ainda que, salvo se ele entregar a autorização fiscal, né? Então, uma coisa é ele cumprir a formalidade, a outra coisa é ele ter que demonstrar que, se o fiscal satisfizer apenas com a formalidade, aí é outra coisa. Eu não vou dizer agora no julgamento já avançado, em fase processual avançada, dizer que ele deveria ter comprovado a materialidade. Agora vamos ao cerne da questão. Por que exigir a ponto de negar esse benefício se ele não tem ADA, se não é para o IBAMA? E o IBAMA não viu que não existe essa área? Para que está todo mundo protocolando o ADA? Para que todo mundo tem que protocolar o ADA? Não é para que o órgão fiscalize, o órgão ambiental? Essa aqui é a minha questão, é uma... Então, foi o que eu falei antes, o órgão ambiental, ele fiscaliza sobre um outro viés, que é o da preservação da área, das competências do órgão ambiental. Isso não afasta a possibilidade do fisco, do auditor, solicitar que ele demonstre que ele comprova. Aí, Maurício, eu concordo com você, mas eu acho que o fisco deveria desconstituir esse documento. Sim. Eu devia dizer, olha, eu dei um pulo lá e vi que não tinha área de preservação nenhuma e tal. Não, mas não vai desconstituir, porque esse documento é voltado lá para o IBAMA, não é da Receita. Sim, você não desconstitui o documento, mas pelo menos você traz elementos dizendo que o que está naquele documento não equivale ao que foi declarado. Então, isso é uma via de mão dupla. Quando o documento também é servível lá para o IBAMA percebe que a área inexiste, a lei exige que ele comunique a Receita. Isso é uma via de mão dupla. É um documento que serve para um órgão e para o outro. Ele comunicou isso? Nesse caso, ele comunicou? Acho que não. Nesse caso, não, porque existe o documento entregue lá, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, isso é uma via de mão dupla, um documento que serve para um órgão, um documento que originalmente é para o IBAMA e que a lei atribuiu importância e eficácia para ele para fins tributários. É por isso que a gente exige formalmente a existência desse documento. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, em última análise, ele não impede que o fiscal intime o contribuinte a comprovar efetivamente a área. Não basta do... Está dizendo que ele está impedido. Só a gente tem essas razões, todas que estamos colocando aqui. Ele intimou para comprovar, né? De que teria, assim, em algum momento isso está sendo incoerente ou está faltando alguma coisa. Porque então, se exige um documento com tanta força a ponto de dizer que não importa a materialidade, tem que ter aquele documento, por quê? Porque a lei mas a lei não é à toa. A lei está exigindo por quê? Porque é o IBAMA que vai olhar. O IBAMA comunicou alguma coisa nesse ponto? Não. A Receita desconstituiu, como muito bem lembrou o Mário? Não. E aí, assim, fica parecendo que a gente, assim, preso por ter cão, preso por não ter cão. É uma situação bastante
também desconfortável, né, para o julgador, eu acho, assim. Bom, é o que eu penso, não sei. Eu acho que todo mundo já está sabendo todas as coordenadas desse processo e tem condição de decidir de acordo com sua... A discussão foi boa. Porque eu acho que aí é a questão do artigo 59, né, que a gente tem aí a nossa formação, a nossa convicção, né, nós temos a livre convicção motivada. Então, acho que todo mundo tem como motivar a sua livre convicção. Sim, claro, no caso da comprovação da área, né? Bom, conselheiro Mário tinha acompanhado o relator? Acompanhei, presidente. Conselheira Ana Paula? Eu vou acompanhar o relator também. Conselheiro Pedro Paulo, desculpa. Eu vou abrir divergência, presidente. Eu acho que o ADA ele não é comprovante da existência da área ambiental, né? Até porque é uma declaração do contribuinte. Não é, não. Né? E a única coisa que justifica a exigência pela Receita Federal do ADA... A lei. E também porque é uma lei ambiental, né? Lá do IBAMA. Eu acho que o que se justifica a exigência é porque, na verdade, essas áreas ambientais trata-se de isenção. Né? A exclusão da área de reserva legal e de área de preservação permanente e outras áreas ambientais trata-se de isenção. E, naturalmente, você exige o cumprimento dos requisitos formais para que a pessoa tenha direito ao uso da isenção. É a única coisa que justifica. E se o fisco exigiu a comprovação da área ambiental e não foi apresentada a comprovação, justifique-se, a meu ver, a glosa, sim. Não vejo nenhuma incoerência nisso com a outra posição, não. Sim, você está abrindo a divergência e negando o provimento, não é isso? Exatamente, presidente. Tá. Conselheira Ana Cecília? Eu só quero, só para ver se eu entendi bem, com relação ao ADA, João, não houve nenhum tipo de questionamento sobre o que foi ali declarado no ADA, né? Não teve nenhum tipo de... Porque eu também não acho, assim, eu acho, na verdade, cabível, sim, a solicitação de apresentação de novas provas, caso se identifique que aquela apresentada ela seja insuficiente. Apesar de considerar que o ADA, ele não é um documento obrigatório para os fins trazidos pela lei, ele não seja obrigatório, eu considero que ele serve como prova também, né? Só que aí, nesse caso, eu não tive tempo de olhar todo aqui o processo para identificar se foi questionado, se teve algum questionamento, e o relator está me informando que não teve, com relação a esse documento apresentado. Que eu não vejo problema nenhum da fiscalização pedir a complementação, sabe, dos documentos que foram apresentados, bem como explanou o Pedro Paulo no seu voto. Só que o que está me deixando tendente a seguir o posicionamento adotado pelo relator é porque não houve nenhuma insurgência, em tese, pelo que estão informando, não houve insurgência com relação ao ADA apresentado, né? Então, eu vou embora não considere obrigatória a sua apresentação, foi apresentado e é um documento que serve também, ao meu ver, para comprovar, já que ele não foi questionado. Embora eu entenda que uma vez questionado, poderia sim a fiscalização exigir a prova as provas suficientes, que entendesse suficiente para demonstrar. Né? Bom, desculpe, não entendi seu posicionamento. Você não exige ADA, nem nunca precisa de não ADA. Exige, não acho que é obrigatório. Laudo, não tem laudo. Aí agora você vai achar importante o ADA? Eu não acho, não, na verdade, presidente, eu não acho obrigatório. Eu não acho que a prova, se exige uma prova taxada, uma prova que seja determinada para essa comprovação. Eu acho que se admite a comprovação de várias maneiras. Inclusive, eu acredito que o ADA não seja um documento indispensável, assim como ponderei na sessão anterior. O fato dele não ser obrigatório, para mim, não afasta ele como meio de prova também. Ele não é obrigatório, mas foi apresentado nos presentes autos. Não era obrigatório. O contribuinte poderia ter apresentado o laudo, poderia ter apresentado outro. Mas não apresentou o laudo. Mas não apresentou o laudo. Mas não o laudo. Essa é a minha dúvida. Eu entendi o raciocínio que a senhora está tendo, que a senhora acha assim, que se eu considero o ADA obrigatório, eu tenho que aceitar qualquer documento menos o ADA, mas não é esse meu posicionamento.
eu não considero o ADA obrigatório. Não precisava o contribuinte apresentar o ADA se ele tivesse apresentado outros documentos como laudo. Mas, nesse caso, ele apresentou o ADA, mesmo não sendo obrigatório. E aí eu não refuto como meio de prova, já que foi apresentado. É esse o meu posicionamento. Então, Ana, mas esse ADA foi, assim, em termos formais, esse ADA foi apresentado a destempo, não foi, João? Em termos formais. Para outros exercícios, sim. Para outro exercício, não, mas sempre antes da licitação. Mas peraí, calma. Volta atrás. Não, o acórdão recorrido não disse isso que você está dizendo. Ele aceitou tempestividade do ADA. O recurso é do contribuinte, a meu ver, não pode mais voltar atrás e dizer que não é tempestivo. Eu não estou falando tempestivo. Eu estou falando para a Ana que, com relação ao aspecto material, assim, o fiscal não apontou nenhuma inconsistência no ADA. Sim, eu estou entendendo isso. Ele só teria como apontar inconsistência, ao meu ver, de uma das duas formas. Ou ele ir lá em loco, o que não dá mais, porque o faturador é pretérito, ou o contribuinte começar com um início de prova ali, né, apresentando um laudo. Então, eu fiquei bem... Ele não teria como dizer que se o laudo tem algum problema, né? O ADA, desculpa, tem algum problema. Como você está dizendo, o fiscal não apontou nenhum problema no ADA. Ele não tem como apresentar problema no ADA se o contribuinte não coopera com a fiscalização, né? Eu entendi, Maurício. Eu fiquei realmente, assim, com muita tendência a votar de forma diferente, justamente porque o contribuinte foi instado a apresentar outros documentos e a fiscalização pode solicitar, e para mim outros documentos, tais como o laudo, por exemplo, seria suficiente, inclusive. Mas, aqui nesse caso, o que me deixa com certo desconforto é porque teve a fiscalização, e muitas vezes ela solicita e trata como imprescindível um documento, que é o ADA, ela trata como imprescindível. Aí o contribuinte apresenta uma série de outros documentos e ela não aceita porque diz que o ADA que é relevante. Aí, agora vem o contribuinte, apresenta o ADA, aí ela diz, olha, não, o ADA serve não, preciso de outra série de documentos. Então, assim, me parece que isso acaba abrindo margem para uma certa situação que gera uma insegurança jurídica, né? Então, aqui, a posição que eu estou adotando agora, eu sempre, assim, antes eu votava, inclusive já votei em várias ocasiões com a turma, entendendo o ADA como obrigatório, né? Desde a última sessão que eu alterei meu posicionamento. Então, o fato de eu entender que o ADA não é obrigatório não afasta também a apresentação do documento, a validade do documento apresentado. Uma vez apresentado, ele serve. O meu entendimento é, se o contribuinte tivesse apresentado o laudo, por exemplo, não tivesse apresentado o ADA, eu ia considerar o documento apresentado. Para mim, as provas têm o mesmo valor. Eu não considero essa taxatividade, não, na posição que eu estou adotando atualmente. Ok. Você então está votando com o relator, é isso? Estou. Conselheiro Maurício. Estou acompanhando a divergência, presidente. Maurício, eu só estava esclarecendo que, assim como você estava falando a questão de tempestividade ou não do ADA, no acordo recorrido, eu creio que foi assim que está tempestivo. Eu não estou trazendo uma outra razão para o meu argumento. Não, eu estou dizendo só que é um recurso do contribuinte. Sim, eu não estou trazendo essa razão, não. Eu estou falando só assim, porque o que eu vejo, assim, comumente, nos acordos, o que a gente olha muito por causa dos recursos especiais, né, a gente vê, assim, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, esse cuidado de se verificar o que se decidiu aqui, de quem é o recurso, ou o que a DRJ decidiu, se é ou não, se tem ou não recurso de ofício, isso, muitas vezes, isso está sendo de alguma maneira ignorado, e aí se passa por cima de direito, né? Isso é só que eu estou querendo, assim, que agora aqui já não caberia mais discutir tempestividade ou não do ato, né? Já se sacramentou no recurso da Fazenda, né? Só para reforçar meu posicionamento, assim, eu não entendo que o ADA, ele é obrigatório, por força do 17O lá da lei, mas é um cumprimento formal que a lei exige para fim de isenção. A lei é taxativa lá, quem quiser deduzir essa área aí da base imponível tem que apresentar o ADA, ponto. Agora, se o fiscal vai se satisfazer com apenas esse documento, aí, para mim, isso é o mínimo, a fiscalização tem que pedir o mínimo. Agora, se ele vai se satisfazer só com ele,
tudo está ok. Lá na terceira fase processual, ele não pode pedir agora a comprovação. Mas se desde o início ele já pediu comprovar a materialidade, é uma faculdade que o fisco tem, né? Assim, não é... Mas, enfim, eu estou acompanhando a divergência e estou, inclusive, aderindo aos meus argumentos ou do Pedro Paulo. Ok. Agora a conselheira Rita. Eu acompanho a divergência também. Sempre entendi que o ADA ele é um documento dispensável, que ele é apenas uma declaração do contribuinte, ele não é um elemento constitutivo. A Constituição se dá por meio de documento idôneo, que seria o laudo. E nesse caso aqui, ao contrário de outros processos, onde realmente o fiscal, desde o início, ele fala que não está discutindo a materialidade, só a tempestividade, ele questiona a existência dessas áreas efetivamente. Então, por essa razão, eu acompanho a divergência. Eu acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, apenas conta a glosa da área de preservação permanente, APP. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Pedro Paulo, Maurício, né? Maurício e Rita, não é isso? Que lhe negaram provimento. Ok. Vamos, ainda dá tempo da gente fazer o próximo? Por causa do nosso horário? Esse é bem simples, presidente. Sim. Então, vamos fazer o 176 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recurso da Fazenda Nacional, interessado Monte Cristo Agropecuária Limitada. Aqui a matéria que subiu para rediscussão é a necessidade de apresentação do ADA, a teor do artigo 9º, parágrafo 5º da EN 256 de 2002, para fins de acolhimento da área de preservação permanente. Aí aqui, presidente, deixa eu só rememorar para afirmar aqui rapidinho. Aqui a gente tem um caso que é eu anotei aqui ao final do voto, que é um acórdão recorrido que é precedente da súmula CARF 41. Questão justamente aqui, o exercício é do ano de 2000. O presente processo trata do lançamento de ofício do ITR do ano de 2000, efetuado com base nos dados informados na ITR pela glosa da área de preservação permanente, utilização limitada, dos respectivos valores, não tendo sido apresentada a ADA e a averbação. Consoante narrada, a matéria trazida é justamente essa questão do acolhimento da APP. Acerca do tema, aqui eu menciono o que decidiu a decisão ACO, e aí eu estou aplicando a súmula CARF 41, né, porque os fatos geradores ocorreram no exercício de 2000, e aí quando eu fui pesquisar para fazer, eu sempre gosto de fazer um distinguish entre, né, a matéria trazida e os paradigmas da súmula, aí eu identifiquei que esse acórdão recorrido aqui, ele é paradigma da súmula CARF 41, ele está lá naquela lista. Até anotei aqui embaixo, que eu achei diferente, ainda não tinha passado por uma situação assim. Eu estou aplicando a súmula, nesse caso, sem dúvida. Mas você tem como conhecer? Tem, salvo engano, foi antes, é bem antigo esse aqui. O recurso foi apresentado antes. Deixa eu conferir aqui, presidente. Não, tudo bem, porque se já foi recurso... Ele é bem antigo. Se for já a paradigma já com a lei, aí não poderia. Não poderia. Ele não é posterior, não, mas eu vou conferir, tá bom? Só um pouquinho. Porque aí a gente ficaria incoerente aí, né? Porque ele é bem, bem velho, se eu não me engano, o recurso foi apresentado muito antes. Só um pouquinho. Não, eu sei, mas a súmula talvez tenha saído depois já da... Estou falando que pode ser um paradigma posteriormente, quando diz assim, a partir da lei tal, aí porque eu vejo que vem isso aí como recurso, e eu não conheço, não dou seguimento, né? Só por isso que eu estou perguntando. Deixa eu só abrir aqui para ver se eu encontro, rapidinho. Qual que é o processo? Mas no despacho aqui a gente já pode ver, ó, no despacho de admissibilidade, não, só tem o do contribuinte aqui.
É lá no volume... Ah, não. Eu abri outro processo aqui, confundi. O despacho está no primeiro. Peraí. Está no volume 1. Aí, deixa eu ver a página de cima. Na página 230 de cima. Volume 1. O despacho foi. A admissibilidade dele é de janeiro de 2009, 20 de janeiro. Um é exercício 2000, bom, é o... Em litígio, em exame, síndice a cobrança do ITR do exercício 2000. Desculpe, isso vai ser, eu acho, contrariedade à lei, não é? Deixa eu ver se ele fala. Assim, é contrariedade à lei. É de 2008, né? Em cumprimento do disposto no 16, apelação científica. Dá provimento ao contrariedade à lei, perfeito. Contrariedade à lei. Então não tem nem que... Tá certo. Então a conselheira está aplicando a súmula, negando provimento ao recurso, não é isso? Exato. Conselheiro Mário? Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula? Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheira Ana Cecília, relatora. Conselheiro... Só estou dizendo que você é relatora. Não estou tomando seu voto. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 176, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, agora, né, nós chegamos pontualmente ao nosso horário, não é isso? E aí a gente retorna, vamos retornar a 14h30, que a gente foi ainda com um pedacinho. 13h30, presidente. 13h30. Pode ser? Pode. Tá certo? Então, retornamos esta... Pode ser, Fabimar? Pode ser, por mim então. Tá certo. Então, por favor, apoio, pode interromper a gravação.